tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouco com você sobre duas situações que acometem a gente, né? Uma delas é a diferença entre medo e pânico, né? Que a gente ouve falar muito sobre isso e a gente às vezes mistura um pouco o que é medo, o que é pânico, né? Então eu queria falar um pouquinho com você sobre isso e algumas diferenças e como que funciona, né? Bom, o medo é uma ação fisiológica do organismo, né? Nós precisamos do medo para sobreviver. O medo nos garante a preservação, né? O medo, por exemplo, você olha um cachorro e você está com medo dele, você vai ficar atento, né? Então o medo, até um certo grau, ele mantém você atento, né? Ele é um processo fisiológico e de defesa do organismo. Então toda vez que você sentir medo comum, né? Medo de atravessar uma rua, medo de um cachorro, medo de animal, medo de uma pessoa, medo de um lugar escuro, medo de dormir, medo em geral, né? Mas que você tenha controle, porque o medo é algo fisiológico. Agora, quando a gente fala de pânico não. Pânico tem uma ação totalmente diferente do medo, né? O medo, ele te impulsiona a uma ação, né? Agora, o pânico não. O pânico faz você ficar parado. O pânico faz você ficar paralisado. Então, o pânico é uma forma de você ficar paralisado. Então, o medo é algo fisiológico e o pânico, ele é a doença, né? Por isso que você ouve falar sobre síndrome do pânico. E normalmente quem tem síndrome do pânico sabe do que eu estou falando. Você vai ficar paralisado, você tem medo. Você tem medo de entrar em lugar fechado, você tem medo de sair da sua casa, você tem medo de entrar em elevador, você tem medo que não é, na realidade não é medo, é um pânico, né? E o pânico, ele te paralisa. E como que o pânico funciona te paralisando? Se o medo, ele é algo fisiológico, é algo que a gente não controla, né? Ele tem a ver mais com o sistema simpático e parasimpático, que eu não queria falar sobre isso agora. O pânico, ele desenvolve na mente, né? A síndrome, né, que envolve o pânico, ela desencadeia um medo que você não tem controle. Então é um medo que não é um medo ativo, é um medo que faz você ficar paralisado, né? Que faz você não conseguir ter condições nem sequer de se mexer. Então, o pânico, na realidade, eles são mecanismos de segurança que nós temos, que estão superativados, que vão fazer você criar um círculo em volta de você mesmo que você não pode sair. Então você cria as suas barreiras. Você fala, às vezes, um exemplo, né? Uma pessoa tá pegando fogo num local e você olha para ela e fala, venha para cá. Mas ela está segura numa cadeira, nós estamos vendo que tudo em volta está pegando fogo, mas aquela pessoa olhou para aquela cadeira e ela se sente segura ali. Então o pânico, ele de alguma forma são situações que você mesmo criou de segurança que você tem medo de sair. Então o pânico, como que eu saio do pânico, né? Desse pânico paralisante? Eu preciso fazer com que o pânico se transforme em medo. Simplesmente medo que eu possa mexer. Por exemplo, se eu tiver medo, né, se eu tiver pânico de barata, o ideal é que eu tenha um contato com ela. Não pôr a mão, nada, mas eu tenho um contato. Eu consigo ver ela em foto, eu consigo entender. Porque quando eu entendo o meu pânico, eu saio do meu meio de segurança e eu consigo fazer do pânico virar um medo, virando medo fisiológico, eu consigo sobreviver com ele. Então, o pânico é algo paralisante e ele é formado de situações de segurança que eu mesmo crio. Então eu preciso descobrir quais são essas ações de segurança que eu criei, para que eu possa entender, para que aí eu possa transformar o pânico em medo, e eu transformando o pânico em medo, eu consiga sobreviver e passar por esse obstáculo, que é o pânico, que é algo paralisante. Então, o medo é algo bom e fisiológico, que nos motiva a uma ação. E o pânico é algo paralisante, né? E por ele ser paralisante, ele precisa ser entendido. E ele é paralisante por quê? Porque a gente cria formas
que nos deixa seguros, entre aspas, e que transforma em pânico. Eu vou falar mais sobre isso depois. Um abraço, tchau, tchau.